Pulso Band News, com Guto Graça. No auge dos seus 20 anos, Guto Graça. Deixa eu lhe contar uma coisa que acho que é sempre bom a gente compreender com esse papo todo aí, a gente até entender o que é comportamento, entender as pessoas, lapidar isso. Se você nasceu em 1980, 63% do mundo é mais jovem que você. Se você nasceu em 1970, como o que vos fala, 76% do mundo é mais jovem que você. É compreender que você está com 40, está com 50, a gente está mais velho que a grande maioria da humanidade que vem vindo aí, tá? Agora, eu estudei, o pessoal chamava de colegial, mas já era segundo grau. Mas ainda era aquele momento de transição. Então, os professores mais antigos se referiam ao colegial e tinha antigamente o clássico e científico. Eu fiz turma IMITA, que era turma mais ligada à matemática, então seria ligado ao pessoal do científico nessa época, né? Mas vamos lá. Então tu é da época do científico, Guto Graça. Eu sou velho. Não, os nossos ouvintes... Experiente. Os nossos ouvintes estão aqui falando, Agatha, Pinho, época do científico, que era hoje que a gente chama de ensino médio, né? Uhum. Aí foi o que você falou, botou um ano a mais, mas assim, manteve a mesma carga, mas só muda. E a gente tem que lembrar que lá no passado, antes de mim, da minha presença em escola, teve a admissão, que talvez o ouvinte mais antigo se lembre, que foi um ano que fizeram entre o primário e o ginásio, e acho que foi a chamada depois quinta série. Eu não sei, devolvo a bola, as sandálias do pescador ao sapateiro, a quem entende de educação, quem viveu, para a gente não ficar dando palpite à toa. Mas, assim, me lembro que teve essa transição de terminologia aí, agora ensino fundamental 1, fundamental 2, e vamos em frente. Bom, o que você entende, a gente sabe disso, é de rede social, monitorando tudo durante o carnaval, para a gente falar de não carnaval, mas que teve carnaval, né, Guto? Exatamente, não tem como não falar, até por uma razão. Agatha, Pinho e ouvintes, em algum momento essa ausência do carnaval vai ser sentida pela sociedade. Não me pergunte aonde, mas é inevitável. A gente está falando de uma tradição, de hábitos, de parte de economia que ficou capenga. E note, Agatha, para a gente entender o volume de rede social, a ausência dos desfiles deu um impacto de 96% a menos sobre menção de desfile, que é aquela coisa aquele hábito das pessoas de verem a televisão com o celular na mão. Essa ausência acabou, parece assim, que murchou. E o que a gente esperava, e a gente estava muito de olho, achando que bombaria, que eram pessoas postando imagens de desfiles antigos, isso no conteúdo de carnaval não chegou a 1%. Então, realmente, foi um ano sem o tradicional desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Não o sentimos na realidade e também no virtual. Ficou faltando um pouco isso de alimentar talvez a tradição, os desfiles clássicos. Eles não voltaram conforme a gente estava mais ou menos esperando. Não deu 1% do conteúdo sobre carnaval, tá, Agatha? E, Guto, mas mesmo assim, não deu o conteúdo sobre carnaval, mas a gente viu muitos vídeos, inclusive vídeos antigos, né, sendo viralizados e sendo repostados, né? Mas exatamente, mas a gente esperava que seria um volume ainda maior. Entendi. Agatha. Porque assim, a expectativa sobre isso, da ausência de carnaval, como quando a gente ficou com a ausência do futebol, voltou-se tanto para jogos antigos, isso foi muito menor do que a gente esperava. Mas, repito, quando você fala 1% de um assunto como foi carnaval, você teve bastante postagem. É que, às vezes, quando a gente vê na nossa bolha 2, 3 pessoas postaram, a gente acha que todo mundo postou, né? A minha bolha, por exemplo, na quinta-feira foi chuva de TBT. Todo mundo compartilhando foto do carnaval do ano anterior, de 2020, que a gente teve carnaval. E aí Guto, assim, eu subi a minha linha do tempo, era só foto do ano anterior de saudade do carnaval, Mas né? aí foi que você entra no TBT do Saudade do Carnaval, que dominou as imagens, mas não referência a desfile, era figura própria, tá? Agora, note, o TBT de Carnaval passado, ele foi 3 vezes maior do que um hábito que aconteceu, que acho que a gente tem que falar para as pessoas não se sentirem sozinhas, nem nesse ato. Foi a selfie do Carnaval 2021.
Teve gente que vestiu fantasia, teve gente que se maquiou, fez produção e fez a foto. Ou seja, isso foi uma coisa bem presente e a princípio a gente achava uma coisa que não aconteceria, né? Mas o pessoal se vestiu do carnaval que não houve, Agatha. E, Guto, em relação, mudando um pouquinho de assunto, saindo do carnaval, em relação à falta de vacina, hoje é o primeiro dia aí da vacinação paralisada no Rio, isso repercutiu muito nas redes? Olha, muito menos do que se possa imaginar, por uma razão, talvez... Galera da rede está dormindo, né, Guto? Não falou de carnaval, não falou de vacina. Vamos voltar, assim, esse assunto vai voltar, Agatha, mas assim, esse assunto foi engolido por programa de televisão, engolido por exemplo, nas bolhas políticas. Ele foi engolido por um assunto de uma eliminação de um programa de televisão e por uma prisão de um deputado. Assim, simplesmente, onde tinha bolha política, o assunto falta de vacina não pegou. Está muito baixa para a gravidade do assunto. Ponto, é uma coisa assim que a gente tem que entender. Está faltando vacina. Tem que se procurar qual o motivo, resolver e cobrar isso. Tem calendário de vacina no meio de uma pandemia sendo furado. E a gente não pegou isso como ato mobilizador para perguntar para quem, para fazer as perguntas corretas. O assunto ainda não pegou. Mas a gente aqui talvez usando esse microfone falando, olha, vamos entrar na rede e vamos falar um pouco dessa falta de vacina, que não é uma coisa normal, né? E, Guto, eu vi um comentário, não era nem da minha bolha, da minha rede social, mas eu vi um comentário, inclusive, insinuando, falando sobre a possibilidade dessa prisão desse deputado ter sido uma cortina para a falta de vacina, que não tem ninguém questionando a falta de vacina. Esse tipo de comentário a gente não encontra na rede, né? Encontra sempre, Agatha. Na rede você encontra tudo, da serenidade ao que for insano, você sempre vai encontrar. Por isso você precisa separar, às vezes, o que é barulho, o que é sinal e o que é ruído. É um pouco sentido. A gente tem que compreender que, às vezes, tem que entender por que aquilo está entrando, por que a jornada daquela pessoa emitir aquela opinião, às vezes é mais importante do que você entender a opinião em si, né, Agatha? E vamos ficar sempre de olho aí. É isso, Guto Graça monitorando as redes sociais, ver se essa galera acorda para começar a comentar. Eu só tenho que falar uma coisa, dar um recado, porque, Agatha, falamos de carnaval, do assunto carnaval, você teve 2% de postagens, não chegam de perfis, que quem não gostou falou, de gente comemorando a ausência do carnaval, comemorando que não teve desfile, comemorando que não teve bloco. Enfim, eu acho que é uma compreensão que você não precisa gostar de carnaval para compreender o carnaval, compreender o que ele move na economia e o que ele move de felicidade alheia. Pouco importa a minha opinião se eu gosto ou não de carnaval, entendeu? Acho um pouco o exercício da empatia coletiva, de entender que o carnaval é um movimento cultural, né? Faz parte da essência do Rio de Janeiro, faz parte da essência do Brasil. A gente tem que aprender a viver com isso e não comemorar a ausência de algo que talvez, se não nos define, colabora para nos compreender um pouco, né, Agatha? Enfim, vamos em frente. Vamos em frente, Guto Graça volta para toda a rede Band News FM. Amanhã, Guto? Amanhã estou com o Barão e com a Carla Bigato no Band News Station para toda a rede. Enfim, direto de Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, ou aonde estiver, ou em qualquer edição extraordinária, quando você e o Pinho chamarem. Não é só chamar, estamos aqui. É isso aí, sem fronteira, tá vendo? Um beijo, Guto, obrigada. Valeu, até Gutão. Semana que vem. Até quarta-feira. Beijo para vocês, para toda a audiência. Ainda feliz quarta-feira de cinzas e vamos em frente. Vamos começar o ano depois do carnaval, já que não vamos em frente. Vamos nessa.